Muito boa noite, sexta-feira. Como é que vocês estão? Me contem. Aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, faz 10 graus. Ao meu lado, Álvaro Damini, preparadíssimo para essa sexta-feira, Álvaro Damini. Boa noite, Janice. Preparado demais. Muito frio? Bastante, né? É. Fez bastante frio ao longo dessa sexta-feira. Vai ter sextou hoje ou não? Acredito que não. Vamos deixar para a próxima, né? Vai ficar mais temperatura recolhido. Um pouco mais agradável. Que bom. Esperamos, né, que esse fim de semana seja um pouquinho mais seco, pelo menos, sem tanta umidade, porque essa umidade não seca a roupa, as pessoas reclamam. A tendência é essa, Janice. O inverno tem um lado bom, as pessoas elas acabam consumindo alimentos um pouco mais calóricos, se reúnem para confraternizar, tem todo o lado da elegância das pessoas também quando se vestem. Mas essa questão do inverno mais úmido, mais frio, é um pouco delicado. A gente acaba não gostando tanto dessa parte do inverno, né? Verdade. Me conta, Álvaro Damini, você tem algum animal de estimação? Não tenho, Janice. Não. Não tenho. Essa era a pergunta que eu tinha para te fazer. Achei que ela ia me aplicar, porque Não, eu já estava preparado aqui com relação a isso. Não, nós estamos falando sobre isso, Álvaro, porque hoje uma das nossas entrevistas tem a ver com essa questão que, infelizmente, tirou a vida aí de 4 pessoas lá em Campinas. As pessoas devem ter acompanhado, porque a manchete nacional, Janice, são 4 pessoas que já morreram em função da febre maculosa, que é uma doença transmitida por carrapatos para os seres humanos. E aí, se não houver o tratamento adequado, essas pessoas elas podem vir a óbito, como aconteceu com essas pessoas lá em São Paulo. Exato. E além dessa doença, tem outras tantas que os animais, e hoje todos têm um animal de estimação, quase todas as famílias têm, e é preciso estar atento a essa questão. Quem conversa conosco hoje sobre esse assunto e nos honra com sua presença aqui é a professora e doutora Gisele Ritterbusch, professora da Universidade de Passo Fundo, que é médica veterinária também. Boa noite, bem-vinda ao Contraponto. Boa noite. Boa noite, professora. É um prazer estar aqui com vocês. Estou curiosa por essa conversa aqui para poder compartilhar um pouco dessas informações que a gente tem a respeito, né, dessas doenças que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos. Isso. Vamos começar, Janice, porque a professora vai conversar conosco a respeito dos casos que são nossos aqui. Esse episódio da febre maculosa, por enquanto, ainda a gente não tem registros aqui no Rio Grande do Sul. É um carrapato que não tem, ele não vive aqui na região sul do país. Não é comum. Não é comum. Mas, professora, esse caso específico, por que isso acontece, enfim, e como é que é o processo em que o carrapato ele acaba picando a pessoa e ela vem a contrair essa doença? Bom, nesse caso específico, né, da febre maculosa, existe a transmissão de uma bactéria que está dentro do carrapato e que é essa bactéria que causa a febre maculosa. Então, o indivíduo acometido vai desenvolver um quadro febril inicialmente, dor no corpo, dor de cabeça. Inicialmente são sintomas parecidos com outras síndromes, que inclusive a gripe pode ser confundida, né? E aí depois começam a aparecer manchas pelo corpo, por isso que ela chama-se maculosa, porque a gente chama de máculas, essas manchas. E aí, nesse caso exclusivo, são manchas nas regiões das palmas e das plantas dos pés. E é diferente da dengue, por exemplo, que dá manchas pelo corpo, mas não nessa apresentação. Então, a pessoa frequentou algum lugar com matas, né, foi fazer uma pescaria, foi para algum acampamento, tem que informar isso para o pessoal do serviço de saúde quando for procurar atendimento, porque aí direciona para uma suspeita clínica de febre maculosa, porque o tratamento aí é rápido quando instituído, né, em tempo, e pode reverter o quadro e salvar a vida dessa pessoa. Professora Gisele, pode ser que nesses casos de Campinas, nessa feijoada que essas pessoas estavam, demorou o tratamento até para diagnosticar o que havia acontecido? É muito provável, não posso afirmar isso, né, mas a gente tem aumenta muito a chance de cura se o diagnóstico for precoce e iniciar o tratamento rapidamente. Porque aí o antibiótico, no caso, né, é um antibiótico que é utilizado contra essa bactéria que o carrapato ele inocula, uma espécie de... Ele tem uma boquinha, uma ferramenta no seu aparelho bucal, que ele, ao sugar o sangue do indivíduo, ele acaba inoculando essa bactéria junto com a sua saliva. E aí a pessoa desenvolve um quadro clínico depois de alguns dias,
começa com esses sintomas que a gente comentou e, se procurar atendimento rápido, consegue, então, ser feito o diagnóstico correto, iniciar o tratamento, vai reverter o quadro. Você imagina, Álvaro, sair para uma festa, para uma feijoada, tem uma das vítimas tem 16 anos. Foram E o 4 mortes e o casal também super jovem. E tem outras suspeitas, né, de pessoas internadas que também estiveram nesse evento e outras que não, que são da mesma região, mas que têm sintomas parecidos e que agora estão, então, sendo coletados materiais, né, para enviar para o laboratório e fazer o diagnóstico confirmatório, para ver se aumenta esse número de casos, né? Mas precisa necessariamente, então, do contato com esse carrapato, que ele adere ao corpo do indivíduo e precisa de um tempo para ficar sugando esse sangue e dar tempo da bactéria ser inoculada. Então, o que a gente recomenda, já falando sobre formas de se prevenir, né, que eu acho que é importante. Quando você vai para algum tipo de passeio como esse que a gente falou, que vai estar ao ar livre, em áreas de mata, em regiões endêmicas, que é o caso de São Paulo, que é uma região endêmica para a febre maculosa. O que isso quer dizer? Essa doença acontece lá, normalmente. Aqui, para nós, isso não é uma realidade. A gente não é uma região endêmica para essa doença. O carrapato não vive aqui na nossa região, ele é muito mais comum na região sudeste. Então, se você foi a um evento em um local que tem suspeita da presença do carrapato, a recomendação é que você se auto-inspecione. Procura para ver se não tem um carrapato grudado em você ali. Ou não vai na festa, né? Eu não iria nessa festa. Então, eu acho que você não perderia a festa. Eu até iria, mas eu colocaria uma roupa que protegesse. Adequada, exatamente. Essa é uma recomendação que está sendo feita para as pessoas lá da região. Agora, você não vai mais sair de casa, né? Na região de Campinas, não vou mais ir para a fazenda. O que eu faço, né, se eu moro no interior? Existem formas da gente se prevenir. Usar roupas claras para você enxergar que tem um bichinho grudando ali na sua roupa, né? Usar proteção, então pôr o calçado assim e a bota mais por cima, não deixar a perna à mostra. E se você perceber a presença de um carrapato, remover ele também da forma correta. Então tem que tirar ele com cuidado para não romper esse carrapato. Ele é muito pequeno, gente. É chamado carrapato estrela. Ele é bem pequenininho. Então, às vezes, a pessoa não percebe que está sendo sugada ali, né? Picada. A professora trabalha muito com a questão do controle de zoonoses, né, que são aquelas doenças que são passadas dos animais para os seres humanos. E nós temos inúmeras doenças que são passadas dos animais para os seres humanos. Estava lendo até uma questão hoje à tarde, professora, que a cada 5 doenças novas que surgem no ser humano, 3 vêm de origem animal, que são repassadas para os seres humanos. E nós temos algumas que são muito comuns e de décadas, né? Exatamente, de séculos, podemos até dizer. Eu sou professora de uma disciplina chamada Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública, e que aborda justamente essa questão, né, das doenças transmitidas dos animais para os seres humanos e as formas da gente se prevenir delas. Então, existe uma lista de doenças conhecidas pelos pesquisadores, né, chega a 200 doenças. Mas as mais importantes e as mais que a gente mais ouve, né, e que tem casos no mundo inteiro, que a gente poderia citar: raiva, leptospirose, toxoplasmose, tuberculose, brucelose, que são doenças de origem animal e que são transmitidas para os seres humanos e que têm uma grande prevalência na população humana. Então, no nosso trabalho enquanto médicos veterinários, a gente faz muito isso, de trabalhar com a prevenção. Por exemplo, alguém que tem cachorro e gato em casa, como você falava antes, né? Grande parte das famílias hoje tem ao menos um, se não mais de um pet. Então, é parte do trabalho do veterinário orientar esse tutor, esse proprietário, né, a vacinar seus animais. A raiva, por exemplo, é uma doença fatal. Se transmitida para os seres humanos, não tem tratamento e que pode ser prevenida com vacina no cão, no gato e para a gente também. Então, depois de um acidente, por exemplo, envolvendo animais infectados. Brucelose e tuberculose são doenças transmitidas através do contato com animais ou do consumo de leite, por exemplo. Leite, né, não pasteurizado. Então, existe uma infinidade de doenças que a gente trabalha principalmente na prevenção. Porque tratar, às vezes, é mais difícil ou não tem como, no caso da raiva, é melhor a gente prevenir.
E aí entra o trabalho do médico veterinário. Doutora, me chama a atenção, às vezes, quando a gente está numa praça, um ambiente que tem cachorro. Hoje os cachorros são muito bonitos, né? Os gatos também. Todo mundo tem esse apreço pelo seu bichinho. Sim. Aí vem uma criança ou vem uma pessoa mesmo, ai, que lindo, e vai lá e passa a mão. Pode acontecer do animal morder. E aí, o que a pessoa tem que fazer? Tanto o proprietário quanto quem recebe aí uma mordida. Exato. A gente tem uma orientação, nem é eu, no caso, né? É Ministério da Saúde. Tá? Então, todo acidente envolvendo mordedura por cães, gatos, animais silvestres, por exemplo, você vai fazer um passeio e acaba tendo uma mordedura por um animal silvestre, tem que encaminhar para esse indivíduo mordido para o atendimento. Então, uma unidade básica de saúde, né? Em qualquer bairro a gente encontra. E lá vai ser feita a conduta, então, de observar esse acidente. Bom, que tipo de cão era esse? Era um cão domiciliado? Ele tem dono, né? Então você consegue observar esse cão durante um período e dizer, não, ele está saudável, ele mordeu porque ele se sentiu acuado, né? Se assustou e acabou mordendo. Mas ele não está doente. Ou então, não, você sofreu uma mordedura de um cão na rua enquanto você estava andando e esse cão desapareceu, ele não tem dono, você nunca mais consegue achar. Não tem referência. Não tem referência. Então, esse cão, ele configura um animal sem dono e que você não consegue observar. E aí a gente estabelece protocolo, então, para essa pessoa de acidente com um cão que eu não consigo acompanhar. E aí ela vai receber tratamento adequado para prevenir a raiva, porque a gente não tem como observar esse cão. Você não vai arriscar, né? Falar, eu não me vacinei. É uma doença tão antiga que não tem cura. Muito mata. Antiga, é pré-histórica. Então, mata, não tem tratamento. A gente consegue vacinar para prevenir, mas não consegue tratamento. Ela causa uma encefalite. Então, a doença progride a partir do local da mordida até atingir o sistema nervoso. Então, por exemplo, se você sofreu uma mordedura na perna, o vírus vai se multiplicando e vai migrando pelos seus nervos, né, até chegar no cérebro. E aí começa uma doença degenerativa que não tem volta. E as questões elas acabam se ampliando, professor. Falavas anteriormente, por exemplo, do consumo do leite in natura, se ele não for pasteurizado, ou se ele não for fervido, como se fazia antigamente, né? A Janice falou agora da questão da mordedura, por exemplo, de um animal, mas tem, por exemplo, o contato, às vezes, com a questão da urina, das fezes, por exemplo, do rato, você pode adquirir a leptospirose, por exemplo. Exatamente. O roedor, o rato urbano, é o principal reservatório dessa bactéria. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma enchente como nós estamos tendo agora, hoje, para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, região metropolitana, estão vivenciando uma enchente por conta das últimas chuvas. A urina do rato que está nos bueiros, ela vai se misturar a essa água da chuva e as pessoas vão ficar expostas a essa água. Então, existe já uma tendência, né, de que daqui a alguns dias a gente observe pessoas com sintomas dessa doença. E aí a pessoa tem que comunicar no atendimento lá no serviço de saúde, dizer, olha, eu estive na minha casa, teve enchente, eu tive contato com a água da enchente, então os sintomas que eu estou apresentando podem ser leptospirose. Então é uma questão de conscientizar a população a respeito do risco que existe do contato com a urina desse rato que tem uma bactéria, que o rato não sofre nada pela presença dela, ele é o reservatório, mas a gente, ao entrar em contato, vai desenvolver os sinais clínicos que podem também se agravar no caso da leptospirose. Doutora, o nosso tempo nem percebi, já passou. Eu ia fazer um comentário que a doutora vem de Santo Augusto, né, na região noroeste do estado, e ela vem também de propriedade, com os pais que tinham propriedade, e ela escolheu uma profissão, Álvaro, que tem a ver com essa identidade dela familiar. Você tinha algum medo quando você estava lá em Santo Augusto, na propriedade? Eu cresci numa fazenda, não era a nossa fazenda, meus pais eram funcionários da fazenda, quase 30 anos a gente morou lá. E eu cresci andando a cavalo, ia para a escola a cavalo, né? E eu falo isso para os meus alunos hoje, eu sou professora na medicina veterinária da Universidade de Passo Fundo, e eu falo isso para eles, né? Que eu cresci e me identifiquei muito com isso para escolher o curso que eu ia fazer, né? Então, eu falo muito para eles, a gente vê os veterinários a campo trabalhando, se expondo a esses riscos também, né? E eles têm que ter consciência de que tem que se proteger, tem que se prevenir e orientar os seus clientes, proprietários, afinal, da importância de vacinar seus animais, de se proteger durante o trabalho também, porque muitas dessas doenças que a gente fala, que são zoonoses, as vítimas são os próprios veterinários, porque eles estão mais expostos ao risco pelo contato direto, né, no atendimento, no trabalho, no abatedouro, por exemplo. Então,
Da importância de É cada muito, profissão, né, Álvaro? Que exatamente. lindo. Parabéns. Muito obrigada. Professora, obrigado pela presença e pelos seus esclarecimentos muito importantes Muito aqui. obrigada, foi um prazer e estamos à disposição. Qualquer coisa que Tá precisar. certo. O prazer foi todo nosso. Obrigada. Você nunca foi mordido por nenhum cachorro, Álvaro? Não, tive a satisfação de pelo menos até agora não. Você Você já foi? Janice? Não. Mas você é super calmo, eu acho que nem tem como. Eles não me Não, atacariam. não queria. Nós voltamos daqui a pouco com mais Contraponto. Continue aí ligadinho conosco. O crescimento das tecnologias. Inteligências que aceleram nosso ritmo. Inovações que alteram a realidade. Formações multidisciplinares que integram saberes e aproximam pessoas. Somos parte desse desenvolvimento. E seguir transformando o mundo é questão de escolha. Opte por novas oportunidades e pela certeza de fazer parte de uma universidade que coloca você como protagonista das mudanças. Vestibular de Inverno UPF. Novas escolhas te destacam. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocional. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Estamos de volta com o Contraponto desta sexta-feira. Agora quero começar esse bloco te perguntando, gente, já que você me fez uma pergunta no primeiro bloco. Não, mas não é nada ok. Quero saber se você já doou sangue alguma vez, ou se tem o hábito de, eventualmente, fazer Eu tenho uma doações. dúvida, Álvaro. Como eu tenho tatuagem, e hoje talvez seja oportuno para isso, eu nunca fiz doação porque me disseram que com tatuagem não pode doar. Então, hoje é um dia de esclarecer isso, né? Pelo que eu Certo. sei da nossa entrevistada. Isso aí. E ninguém melhor para falar sobre essas questões, para falar conosco sobre doação de sangue, sobre uma campanha que foi realizada com adolescentes, inclusive, para começar a motivar esses adolescentes também a fazer a doação de sangue, que é a doutora Cristiane da Silva Rodrigues Araújo. Ela é gestora e responsável técnica do Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo. Boa noite, doutora. Obrigado pela presença. Muito bem-vindo aqui. Boa noite a todos os telespectadores do programa Contraponto. Obrigada pelo convite. Boa noite, doutora. A doutora já esteve aqui na nossa casa participando do Papo Saúde, né, no comecinho do mês.
porque esse mês de junho, Janice, também é o mês onde se comemora o Dia Mundial da Doação de Sangue, que foi celebrado na quarta-feira, doutora, dia Sim, 14, né? Dia 14 de junho. Muito bem. Sobre essa campanha específica, conta um pouquinho para a gente, para os nossos espectadores. Vocês já haviam feito uma ação semelhante no ano passado, de começar a tentar cativar adolescentes para que eles possam ter, a partir de um determinado momento da sua vida, desde que eles tenham a condição ideal, de poder exercer esse papel tão importante de fazer um gesto de amor, dá para se dizer dessa forma, de uma doação de sangue. E esse ano repetiram com um sucesso muito maior do que na primeira edição, que foi no ano passado. Sim, é que na realidade a gente tem esse projeto Doadores da Manhã já há mais de 5 anos e ele era focado mais para as crianças da escola infantil e fundamental, das escolas em especial municipais. E ano passado o hospital fez uma nova proposta com as escolas de ensino médio, porque já estavam trabalhando com adolescentes que já poderiam já iniciar as suas doações de sangue. Então, a gente tinha feito um levantamento que em 2 anos que a gente começou a aceitar doadores de 16 e 17 anos, a gente só tinha 32 adolescentes. E com essa campanha, após 1 ano, a gente conseguiu aderir 14 escolas, entre escolas particulares e estaduais, e a gente já teve mais aí de 172 doadores com essa faixa etária entre 16 e 17 anos. É que o jovem ele atende ao apelo quando ele é provocado. Como são importantes, Álvaro, essas campanhas. Você veja bem o número maior de adolescentes e comprometidos com algo tão bacana, tão bonito, que é contribuir, deixar o banco de sangue da cidade ou da região completo para quem tiver uma necessidade. Valeu a pena. Com certeza, e a gente ficou muito satisfeito, porque quando nós trabalhamos nas escolas, a gente não está trabalhando só especificamente com os adolescentes, né? Mas sim com pessoas que representam a comunidade, porque eles acabam interagindo com amigos, familiares, até mesmo com os professores dentro do contexto escolar. E a gente já tinha uma prevalência em torno de 35% de doadores entre 18 a 29 anos. Então, agora a gente conseguiu que já comece a startar um pouco mais cedo a sua doação. E também foi um grande aprendizado para a gente, uma grande troca, porque a gente pôde falar de coisas que são importantes para a população, que é estar bem de saúde, os cuidados, os critérios de inclusão, exclusão, tirar as dúvidas dos jovens, entender qual é o medo deles poderem doar, né? E até como tu iniciaste o programa, por que da tatuagem, quanto tempo, pode, não pode, então... Uma vez que você faz uma tatuagem, depois de 6 meses já pode ser uma doadora de sangue. Que bom. Tá liberada, gente. Se eu quero estiver lá no banco de sangue do Hospital vou fazer isso. São Você já doou sangue? Já. Sempre já doou? Doei, sim. Eu acho lindo esse gesto de doação. Eu acho bem bonito mesmo. Tem uma amiga que nós moramos juntas, talvez você conheça ela, a Neuci Zanella, que trabalha aqui no... Ela sempre me falou muito, muito bem desse trabalho, das pessoas que fazem a doação e como é necessário num dia de acidente, num dia em que precisa muito de sangue, esse desgaste que dá entre todos, né, na busca por esse recurso, né? Que importante que é esse gesto, Álvaro. Cumprimentos para você. Obrigado. Eu agora faz um tempinho já que eu não faço doação por uma questão que eu estou impedido momentaneamente, mas em breve, que for viável, eu voltarei a fazer. Sentaremos os dois lado a lado. Com certeza. Me avisa. E sabe uma coisa que é interessante, assim, que estava revisitando os dados, né? Nós temos um quantitativo maior de homens doadores. Então, em torno de 55% do sexo masculino e 45% do sexo feminino. E esse start agora dos jovens também, a importância, né, de estimular também e entender quais são os motivos limitadores. Se é um medo de ser a primeira vez, de pegar alguma doença, alguma coisa. Então, até isso é importante reforçar, né, que não tem risco nenhum, que é uma coisa que é rápida, que já se sabe os intervalos justamente para não chegar a um ponto de ter uma anemia após doação, uma dependência. Sim. A partir de que idade, então, doutora, pode ser feita a doação? A partir dos 16 aos 17 anos, e 17, mediante termo de consentimento dos pais. Então, a gente tem lá no site do hospital o termo de consentimento. Então, se não quiser ser autorizado pelo cartório, basta a presença de um dos dois para ser feita a assinatura no momento da doação, e se estende até os 69 anos.
mas com uma outra observação, que para ser doador até os 69 anos, tem que ter tido pelo menos uma doação até os 60. Então, nossa ideia a gente sempre trabalhou desde a criança ao idoso. O idoso, por ser, né, um grande representante da família, tanto que a gente até dá um diploma de honra ao mérito para os que completam o seu ciclo de sangue. E que, com certeza, ele é um modelo, né, a ser seguido desde os seus filhos, como também dos seus netos. Sim. E então essa abordagem é bem importante e reforçamos sempre aqueles pilares da educação, da saúde, da cultura de Passo Fundo e região para entender a importância da doação de sangue e disseminar, né? E nós somos privilegiados aqui, doutora, porque nós temos, além do Banco de Sangue do Hospital São Vicente, nós temos o Hemopasso também. Então, oportunidade para as pessoas doarem não faltam. Inclusive, muita gente vem da região, tanto para o Hemopasso como para o Hospital São Vicente. E aí eu gostaria de perguntar, hoje o número de doações ele é suficiente? É necessário sempre fazer essas campanhas para motivar as pessoas? Por que daqui a pouco as pessoas vão uma vez, duas e param de ir? Tem que estar sempre constantemente fazendo campanhas para que as pessoas se motivem a fazer a doação? Historicamente, a gente sabe que, segundo a Organização Mundial da Saúde, teria que ter 5% da população doadora. A gente não chega nem a 2%, né? Mas a importância de ter um cronograma anual é porque a gente sabe que tem períodos que são mais críticos. Por exemplo, agora, com o frio, com os sintomas gripais, com alterações respiratórias, entre outras, até das vacinas, inclusive, acaba tendo um período maior de inaptidão de pessoas que poderiam estar doando e estão limitadas por um período, né? E então a gente já sabe alguns períodos que são mais tendenciosos a ter uma redução do número de doadores, além de ter uma gestão diária do quantitativo de sangue, porque também não adianta coletar um monte de sangue e descartar, né? Então, nem 8, nem 80. E lá no serviço de hemoterapia do hospital, a gente tem como missão transformar os doadores de reposição, que foram, sei lá, para um amigo, indicados por um familiar, que se tornem fidelizados. Então, a gente preza pelo doador voluntário. E, graças a Deus, a gente vem crescendo ao longo dos anos aí com essa porcentagem. A gente tem mais de 60% de doadores voluntários, que vão independente de ter alguém específico para fazer a sua doação, porque realmente sentem aquela necessidade, que gostam de doar e continuam fazendo esse gesto voluntário mais frequente, né? Pode perguntar. Eu só ia perguntar, porque tem a doação tradicional, que você tira todo o sangue, e tem aquela outra que se faz a doação só das plaquetas. Como é que é a diferença desse procedimento, doutor? É chamada doação automatizada. A gente tem a possibilidade de fazer a doação de plaquetas e duplo de hemácias. Então, por exemplo, se tem um período crítico que está faltando bolsas O negativo, O positivo, até mesmo a gente pode, naquele momento, o doador, em vez de vir 2 vezes por ano, ele pode fazer uma mesma doação em quantitativo equivalente a doações. Equivalente a 2 doações, para hemácias. Mas aí tem alguns critérios um pouco a mais, que é o peso, que tem que ter acima de 70 quilos, e mais de 14 de hemoglobina. Para as plaquetas, por lei, poderia ser 24 vezes doador. Ao longo de um ano. A gente preconiza 12. Então, nós temos, assim, doadores que doam 1 vez por mês plaquetas, através dessa modalidade. Mas aí, nesse caso, não é retirado o sangue por completo nesse processo? Sim. Essa aférese, ela tem como diferencial que é extraído o sangue total do indivíduo e ela seleciona os componentes. Então, ele põe lá o quantitativo de plaquetas e um pouco de plasma para nutrir, e os demais componentes voltam para o organismo. Então, até o intervalo de 24 horas poderia ser fazer uma nova doação. Tem algumas doenças que limitam o doador? Por exemplo, quem teve câncer, quem teve tuberculose, como é que funciona? Sim, a tuberculose, dependendo do tipo da tuberculose, sim. Alguns critérios visam a proteção do próprio doador. Por exemplo, uma doença autoimune, está compensada, de repente, se ele doar, pode ser que desencadeie uma nova crise. Então, a gente tem que entender que, assim, ele tem que estar muito bem e ele tem que sair como ele entrou, né? Então, esse cuidado com o doador é muito importante. E tem algumas situações que são riscos para os pacientes. Então, por isso que tem toda essa análise de entrevista e questionamentos que é feito na entrevista. Em que casos o risco ocorre para o paciente? Em que casos? Por exemplo, uma infecção, uma gripe.
algum quadro infeccioso, seja uma etiologia bacteriana ou viral, aquela pessoa que é imunocompetente, logo em seguida, ela se recompõe, né? Mas talvez um paciente imunossuprimido seja causa de morte. Entendo. Eu ia te fazer essa pergunta, Álvaro, para vocês que são doadores. A pessoa fica fraca depois da doação? Se sente um pouco debilitada? Eu nunca senti isso, mas eu já estive ao lado de uma pessoa que estava doando comigo que tiveram que socorrer no momento que ela foi se levantar, porque ela se sentia um pouco fraca. Quanto tira de sangue? O volume removido é em torno de 400 a 495 ml de sangue total, mais uns 30 ml para exames que são feitos, né? Testes imunomatológicos e sorológicos. Não, é um volume que não causa danos. A principal manifestação de um doador na hora do ato da doação é o nervosismo. Às vezes é assim, qual que é a maior prevalência? Mulheres, primeira vez e jovens. Então, por isso a gente tem uma hiperidratação que já é de propósito, com uma bolachinha, com o suco, que isso já está aprovado, inclusive em lei, que diminui muito essa intercorrência. Eu achava que eram os homens que ficavam com medo da agulha. Agora eu fiquei com muita receio, emoção, né, de ver o seu próprio doação, sangue. Viu, Janice? É muita emoção de ver o seu próprio sangue. Às vezes a pessoa olha um que ficou nervoso e acaba ficando nervoso também. Mas o que é a boa notícia? Que normalmente, assim, é muito rápida a recuperação. A gente eleva as pernas para cima, aumenta a oxigenação central e em 5, 10 minutos já está porque essa questão da própria alimentação anterior, há anos atrás, as pessoas elas ficavam em jejum para fazer a doação. Talvez até com receio de que acontecesse alguma coisa e isso talvez podia provocar situações como essa, doutora. Então, não deve doar em jejum. E mesmo alimentada, a gente ainda dá uma oferta, a gente oferece um suco e uma bolachinha antes. Então, aí a pessoa já tem um risco bem menor de ter alguma intercorrência. Mas a gente está muito voltado à emoção. Aquela ansiedade, de repente, da primeira vez, né? Que a gente está debutando. E além do gesto solidário, né? Você sai de lá com uma bateria de exames completa também, à disposição aí de quem vai lá e faz a doação, é isso? Os exames que a gente faz são os exames de doenças que podem ser transmitidas pelo sangue, né? Então, é feito pesquisa para HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV tipo 1 tipo 2, Chagas e sífilis, que são as doenças assim, as mais prevalentes que podem ter o risco de transmitir para os pacientes. No caso dessas pessoas com alguma doença dessas, o sangue ele é eliminado, doutora. Ele não vai para... Sim, é eliminado. E também, a única coisa que é importante reforçar que quem tem algum fator de risco não deve doar, né? Porque tem um período que se chama janela imunológica, que em torno de 10 a 15 dias, independente de qualquer metodologia, não se consegue detectar a positividade do teste. Então, a pessoa pode estar contaminada, mas vai ter um exame negativo, mas ela pode transmitir. Né? Então, por isso que é importante a confiabilidade na hora da entrevista, da fala, da verdade, né? Se tem algum fator de risco, não tem fator de risco. E os nossos testes, eles são mais sensíveis e específicos. O que quer dizer isso? É preferível descartar uma bolsa numa suspeita que transmitir alguma doença. Sim. Né? Então, por isso que é importante, qualquer dúvida, a gente acaba convocando aquele doador para repetir uma nova amostra em jejum e definir se é algum exame falso reagente por alguma interferência da alimentação, inclusive até. E um hospital tão grande como é o São Vicente deve ter uma demanda aí de sangue muito grande. Nós precisamos em torno de 60 coletas dia, que vale a 80 candidatos dia, para suprir a nossa necessidade transfusional, que é em torno de 1.500 a 2.000 transfusões mensais. Uau! Doutora, tu já é de casa, né? Segunda participação já conosco aqui, primeiro no Papo Saúde, hoje participando do Contraponto. Mas a gente agradece essas informações tão importantes, parabeniza pelo trabalho de vocês, especialmente por essa campanha junto aos jovens, né, que serão os futuros doadores logo aí na frente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora. Mas gostaria de reforçar e dar os parabéns a todos os doadores e agora os jovens que estão se mobilizando e também fazendo esse gesto solidário. Obrigada e parabéns. Parabéns. Muito bem, encerramos a semana, Janice, com aquela sensação de dever cumprido,
ótimos assuntos ao longo de toda a semana, né? A gente tem o privilégio de poder estar utilizando esse espaço e falar de tanta coisa bacana, tanta coisa legal. E aprendendo também, né, Álvaro? Aprendendo, sempre. Aprendendo, estamos sempre aprendendo. Isso aí. Obrigada por mais uma semana. Obrigado a você também. Obrigada. Nos vemos novamente na segunda. Se Deus quiser. Isso aí. Ele há de querer. Com certeza, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tenham todos um ótimo final de semana. Boa noite.